de evolução, de crescimento, continuar com os pés no chão, trabalhar bastante. 12 pontos, já garantir uma classificação para a próxima fase. Agora, é claro, buscar colocações melhores para que a gente possa obter vantagem na fase seguinte, né? Então, olhar para dentro, parabenizar a todos. Eu fico feliz pelo resultado, fico feliz por não ter sofrido gols e fico feliz porque mostramos a força desse grupo. Agora canalizar nossas energias, descansar esses atletas, comemorar assim hoje, mas a partir de amanhã voltar nossas atenções para a decisão que teremos no domingo. Boa noite, Louser. Igor Santiago, Band News Goiânia. Louser, uma vitória sem sofrer gols, que dá moral até os jogadores que estavam tendo menos minutagem, né, no seu time, e agora você tem pela frente um clássico contra o Atlético. Queria que você falasse já desse jogo, o que você já pode dizer desse adversário e tendo em vista o que o Vila Nova produziu ao longo desse início de campeonato goiano. O Vila é o time a ser batido? Olha, vou na mesma linha. O Vila vai continuar sabedor de que precisa melhorar, que precisa evoluir. Faz parte desse processo de início de temporada. Então, já falei isso aqui em outras oportunidades, até mesmo quando nós vencemos, tivemos dificuldades ou ofertamos ao adversário possibilidade de empatar alguns jogos, que a gente ia sempre olhar para dentro, olhar o copo meio cheio. Esse grupo tem feito bastante coisas positivas, e mais todos eles são cientes que precisa evoluir, que a gente precisa melhorar como um todo, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. De novo, valorizar a vitória de hoje. Foi difícil a Aparecidense, com mudança de treinador, com uma outra ideia. É difícil você estudar adversário quando há essa troca. Então, por isso que a gente parabenizar o Ariel, a toda a equipe ali do João, do Josias, do Weiser, que foram mapear, foram trazer as características do treinador também, para que a gente pudesse colocar como ideia central do nosso pré-jogo. Então, é um trabalho de equipe, né, que todo mundo trabalhando, o Yuri. Então, essas informações são importantes para nós também, para a gente poder criar a melhor estratégia para poder vencer as partidas. Então, é sempre o Humberto que está à frente, mas a gente tem uma equipe de trabalho multidisciplinar que nos ajuda bastante a procurar a melhor estratégia, seja de ordem técnica, tática, física e até mesmo mental. Então, isso é importante. E valorizar essa vitória, porque nós enfrentamos uma equipe que dificultou muito para nós, principalmente com essas bolas direcionadas, tentando buscar as costas da nossa linha defensiva. Nós tivemos um pouco ali, ofertamos a eles essas possibilidades, algumas situações de corredor de campo também, onde eles alçaram bastante bola na área, e as bolas paradas, tanto faltas laterais como escanteio também teve um número elevado, tentar estancar essas questões, mas parabenizar o grupo, que teve mérito em defender quando a gente precisou. Soubemos defender esse momento da partida e, mais uma vez, valorizar a todos pela essa vitória e, como eu falei, a partir de amanhã, já pensar nessa decisão que teremos no domingo. Lúcio, boa noite. Hugo aqui da Rádio Bandeirantes. Você citou na resposta evoluir, melhorar, e um ponto que a gente pôde perceber uma evolução foi que o Vila hoje não tomou gols. E a dupla de zagueiros que hoje começou como titular não é a dupla de zagueiros que começou o campeonato goiano. Enfim, você encontrou esse equilíbrio, esse momento, né, da defesa, mostrar um pouco de segurança, já dando aí uma boa dor de cabeça para você em decidir agora de fato quem será a dupla de zagueiros titular para o restante da temporada? Olha, eu até fiz essa colocação na resposta do jogo passado, né? Infelizmente nós sofremos um gol lá de uma jogada de falta, uma batida de falta, uma bola parada. Mas a gente procurou esse ajuste, né? Eu vejo que no segundo tempo a gente sofreu menos do que nós tínhamos sofrido contra a Napolina e o próprio Abecate. Então a gente está nesse processo de evolução. Então a gente credencia, a gente não vai colocar a culpa dos gols sofridos somente na linha de defesa ou nos defensores. A gente falou naquela oportunidade que a gente trabalha aqui como unidade defensiva e unidade ofensiva. Então, para que a gente possa chegar aos gols, a gente precisa de todos. Então, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar em sintonia um com o outro ali para poder criar a possibilidade de fazer os gols, e assim a gente tem conseguido. Para defender a mesma coisa. Então, exigimos ali um nível de concentração maior, um sacrifício maior em prol do coletivo. Então, a gente deu mostras de melhoria lá e hoje é a mesma coisa. Claro que
ainda demos oportunidades para o adversário, principalmente com essas bolas cruzadas de lado de campo. Teve ali uma cabeçada no Marcão, depois teve mais outra cabeçada que acabou batendo no poste. Então, é claro que, como eu já falei da outra vez, se a gente ganhar de 10-0 uma partida, se a gente for campeão de uma competição, eu vou sempre querer melhorar a minha equipe. É assim que a gente trabalha, atacando os pormenores, atacando os pequenos detalhes, esmiuçando mesmo a nossa equipe para a gente se conhecer cada vez mais, para que a gente não dê margem para o adversário nos ferir. Então, parabenizar a todos, valorizar essa vitória, que foi difícil em circunstâncias de todas as adversidades que enfrentamos, devido à chuva, campo pesado, mas é assim que você vai criando uma casca, assim que você vai construindo uma grande equipe. E, mais uma vez, parabenizar a todos os envolvidos, a família Vila Nova, e agora é pensar no próximo adversário, que será uma grande decisão. Humberto, boa noite. Seguindo essa linha da defesa, né, o Ayrton tinha sido criticado por 2 gols que ele sofreu, um contra a Napolino, contra o Anápolis. Hoje ele fez uma linda defesa ali no primeiro tempo e passou o jogo sem sofrer gols. Queria que você falasse se houve alguma conversa com ele nessa preparação. E sobre outro jogador também, o Enzo, né, que ele não tinha recebido muitas oportunidades ainda desde o ano passado. Você não tem, assim, um outro primeiro volante como o William Maranhão, pé de ferro. Hoje ele jogou como primeiro volante, participou do primeiro gol com aquele chute. Houve uma conversa sua também para que ele se adaptasse a essa função de primeiro volante? Sim, desde a pré-temporada, o ano passado também a gente pôde utilizá-lo, né, no jogo lá contra o CRB. Ele joga ali como 5 e fez uma excelente partida. É um atleta em evolução, em crescimento. Começou como atacante a sua carreira, depois jogou como meia, como 10, como 8, e agora a gente entende que ele tem essa capacidade, essa característica, né, de olhar o jogo de frente. É um atleta que tem essa virtude, né, de passe curto, médio, e de se posicionar bem para receber essa bola, gerando superioridade no setor onde a bola está, para que saia um jogo mais limpo, mais fluido, né? Então ele tem essa capacidade, claro que são características distintas, como você bem frisou, o Maranhão já é mais agressivo na abordagem, mas isso também a gente vai estar inserindo, né? A gente tem trabalhado essas questões de duelo, de enfrentamento. Claro que ele vai evoluir, não chegará a mesma forma do Maranhão, porque cada um tem a sua habilidade, a sua virtude, mas a gente vai aproximar, sim, até porque é um atleta que é muito dedicado, trabalha muito, proativo e quer evoluir. Então é um atleta que a gente está contente com ele, e eu tenho certeza que tem muito a nos oferecer e a nos ajudar ao longo da temporada. Então, assim como os companheiros deles irão evoluir hoje, o Rian fez uma excelente partida, um atleta agudo, um atleta intenso, consegue jogar na profundidade, consegue jogar de fora para dentro, mas com objetividade, ou servindo um companheiro ou finalizando. Então, um atleta que também vai ganhar minutos, eu tenho certeza que irá nos ajudar e muito. Infelizmente, essa bola dele hoje, por capricho, não entrou. Então, a gente está feliz por esses atletas que entraram hoje, tiveram a oportunidade de iniciar. O Marco já tinha entrado no jogo passado, hoje entrou novamente. O Igor na lateral esquerda. O Rafa na frente também, um atleta que vai readquirir a sua melhor condição. É um atleta que dispensa comentário por aquilo que ele tem de capacidade. Então, vai formando um grande elenco, vai formando um grande grupo, e assim nós vamos trabalhando. Então, a importância de todos, né? Então, é assim que a gente conversou com eles no primeiro dia de trabalho, no dia 26 de dezembro, que todos são importantes. Então, os meninos que estão conosco também da base, ganhando ali rodagem, ganhando experiência, trabalhando numa intensidade diferente também, mas a gente vai olhando tudo para que a gente possa ter um Vila cada vez mais forte. O Ayrton, a gente conversou, é um atleta experiente, assim como, vamos dizer que por situações defensáveis, como nós tínhamos também possibilidade de evitar os gols que nós sofremos, ele fez grandes defesas em momentos capitais dessas partidas que nós vencemos. Então, hoje, mais uma vez, provou o teu valor, provou a tua qualidade. Nós estamos muito bem servidos ali. O Dalbson também, que tem ido no banco ali na suplência, é um atleta jogando ou não jogando, um nível espetacular, tem ajudado a gente nos treinamentos, tem ajudado a gente dentro do vestiário, mostrando aquilo que a gente quer formar aqui. Então o Cauã também, que veio da base. Então a gente está bem servido, o Gabriel que retornou, então ali a gente está bem servido, e o Ayrton é um atleta experiente, vai ganhar minutos, vai ganhando essa rodagem também. A gente sabe que o goleiro é uma posição mais difícil, então por isso que a gente evita fazer esse rodízio ali, para que ele possa ir ganhando o seu tempo, colocando o seu jogo, e eu tenho certeza que irá nos ajudar muito ao longo da temporada.
você disse, Loser, que teve dificuldades para saber detalhes da Aparecidense, algo que não vai acontecer domingo, né? Eu até acredito que ontem, não sei se tomando um chamate leão na hora do jogo, você viu o Atlético, né, e sabe da importância. Quando você fala em decisão, é porque se ganhar o jogo domingo, o Vila tem tudo para ser o primeiro na geral nessa fase de classificação. O quanto que é importante, o ano passado o Vila ultrapassou o Anápolis nas quartas de final e decidiu no Serra, né? Então é muito importante chegar em primeiro. É por isso que você fala que é decisão domingo. E sobre o Atlético, evidentemente, que veio dessa derrota para Jataiense, o Vila é muito favorito nesse clássico. Satisfação, hein, professor? Xará, duas questões, né? Quando a gente fala de decisão, porque aqui a gente tem enfrentado, desde o primeiro jogo que foi a Becate, dessa forma, né? A gente sabe que a vitória nos aproxima da primeira colocação. O primeiro passo era classificar para a próxima fase. Uma vitória no clássico nos coloca bem próximo de garantir. Lógico que depois teremos um outro clássico na penúltima rodada, mas encaminha bem aquilo que a gente almeja a partir de agora, que é a primeira colocação. Então por isso que a gente trata todos os jogos como decisão. A outra acabei fugindo. É aquilo que eu falo, o que será determinante, a única certeza que a gente tem, o que será determinante para a gente conseguir o resultado de vitória nessa partida é justamente aquilo que a gente levar para campo como estratégia, aquilo que a gente levar para campo a nível comportamental. Então, e tenho certeza, por mais que a gente tenha um pequeno período aí para preparar, a gente vai se preparar muito bem para chegar muito forte no domingo. E aí que será determinante é justamente isso, esse comportamento, a maneira como a gente vai se postar, a maneira como nós vamos atacar o adversário, a maneira que nós vamos jogar organizado na hora de defender. Isso aí que vai ser determinante. Então, é nessa busca que nós vamos de trabalhar, de olhar para a gente poder subir mais um degrau nesse processo de evolução, e nós temos essa decisão, e assim nós estamos enfrentando os nossos adversários com muito respeito, mas sabendo das nossas forças, sabendo daquilo que a gente precisa fazer para poder conquistar mais um resultado de vitória. Oi, Humberto. Prazer, Rafael, SBT TV Serra Dourada. Podem ser utilizados alguns termos, né, do futebol: administrar, rodar o elenco, mas Pagnussá, João Vieira, próprio André Luiz, Dela Torre, esses jogadores começarem no banco. Hoje você poupou contra a Aparecidense para o jogo contra o Atlético? Olha, essas nomenclaturas ela vai flutuando, né, no futebol, cada vez mais vai ganhando corpo. Eu levei para campo aquilo que eu tinha de melhor, certo? E aquilo que a gente entendia que ia ter um Vila forte representando a instituição, representando a equipe e que poderia vencer a partida como venceu. Então, esse foi o nosso estudo interno de planejamento e nós levamos para dentro de campo a equipe que a gente entendia que para esse jogo era melhor para o Vila Nova. Então, eu costumo dizer que todos são importantes, todos para mim são titulares, por isso que a gente tem esse capricho de dar conteúdo para todo mundo, para que todos possam estar no mesmo nível, e a gente sabe que todos querem jogar. Então, a gente fica feliz porque hoje a gente performou, conseguimos mais uma vitória e mostramos a força desse grupo. Fala, professor, tudo bem? Boa noite. Vitor, do Globo Esporte. 3-0 hoje. O Atlético vem de um 3-1, uma derrota. Pelo que você viu do Dragão até aqui no campeonato, talvez até querendo me referir mesmo especialmente à última partida, você acha que é possível essa manutenção do Vila 100% de aproveitamento? Você trabalha com essa possibilidade? Como é que você vê hoje o Vila Nova com possibilidade de vencer mais um jogo domingo aqui no Oba? Olha, nós vamos se preparar e muito para que isso ocorra. Esse é o nosso objetivo, por isso, mais uma partida, uma decisão para nós. E assim nós vamos nos preparando. Como eu falei, a gente tem um período curtíssimo de tempo de preparação para esse duelo, mas nós vamos nos preparar muito para poder conquistar mais esse objetivo. Então, continuar trabalhando e, como eu falei na resposta anterior, o que será determinante para que a gente obtenha e conquiste esse objetivo vai ser aquilo que a gente empregar, aquilo que a gente levar para dentro do jogo. Então, como eu falei do jogo lá contra o Anápolis, até foi a pergunta do Xará,
é crise, vinha sem resultado de vitórias, mas cada jogo tem seu cenário e, de novo, o que eu, naquela oportunidade eu falei que seria determinante para a gente ir lá e vencer, seria aquilo que a gente colocasse em jogo. Colocamos as nossas ideias, nossa estratégia, conseguimos vencer. E para essa partida novamente, então aquilo que ocorreu, eu ainda não vi o Atlético, ontem eu não vi o jogo, porque senão você acaba fugindo, né? Meu adversário eu começo a estudar a partir de amanhã, e assim nós vamos estudar, esmiuçar todos os detalhes e tentar fazer o nosso melhor aí para conquistar mais esse objetivo de vitória. Muito bem.